Meus amigos, eu já falei em alguns vídeos aqui pra vocês que a Globo é oficialmente a assessoria de imprensa do Lula. Isso tá escancarado, salta aos olhos. Mas o repórter da Globo, em uma matéria, acabou deixando isso mais claro do que nunca. Então, pra quem tinha dúvidas, agora não tem mais. Ele disse ao vivo que o PT pauta a Globo, que eles definem quais serão os assuntos a serem veiculados durante aquela semana ou aquele período que eles querem que sejam focados, né? Então, claramente ele disse que o foco deve ser Bolsonaro. Nada de reforma ministerial, nada de narrativas envolvendo o governo, o desgoverno, não. O foco é Bolsonaro, é Delgatti, é as joias e tudo mais. Agora a gente já sabe de onde vêm as matérias, né? A gente imaginava, né? A gente tinha aqui algumas ideias, mas agora ficou evidente, exposto para todo mundo e para quem quiser saber, né? Além disso, temos aqui uma bomba envolvendo a Polícia Federal e essa estratégia que foi revelada aí, foi vazada também sobre o que fazer contra Bolsonaro e como fazer, né? Quando fazer, o momento certo. Curta, comente, compartilhe o vídeo desde já, deixe o seu like porque realmente é importante que você assista esse vídeo até o final, tá certo? Vamos acompanhar aqui o vídeo do repórter da Globo falando ao vivo quem é que define a pauta da sua emissora. Prestem atenção. O curso ali no Palácio do Planalto é outro. Eles querem que o foco fique mesmo nessas denúncias todas que estão aparecendo. Inclusive, pela manhã, eu mandei uma mensagem para o ministro para perguntar de outro assunto, falar sobre reforma ministerial, se teria anúncio de ministro novo. E aí ele disse o seguinte: nada disso, nem hoje, nem nos próximos dias, porque vocês têm que ficar focado aí em Cid, em Delgatti, vocês já estão tendo muito trabalho, então esquece essa história de reforma ministerial, do discurso. Gente, vocês perceberam? O cara abriu o jogo ali, ele falou, olha, eu liguei pro ministro, né? Primeiro que ele já tem um contato direto ali do ministro. Eu liguei pro ministro para perguntar de um outro assunto e ele foi lá e me retrucou. Nada disso, vocês já tem muito trabalho aí, o foco é outro, o foco é Bolsonaro, o foco é o Delgatti, o foco... né? Cara, é surreal o que a gente acabou de ver aqui. Um repórter da Rede Globo, ao vivo, deixando claro, né? Deixando claro quem é que pauta a emissora. Segundo... Quando eles pautam, quais são os momentos que eles devem fomentar essas pautas, né? O embate agora é esse, é isso que deve ser fomentado. Este deve ser o foco. Meus amigos, olha só, a gravidade disso é o seguinte, porque que a Globo é a assessoria de imprensa do Lula, todos nós já sabíamos disso, né? Ninguém aqui tá descobrindo a roda, não é novidade para ninguém, zero, né? Zero novidade, para surpresa de zero pessoas, como eu costumo dizer, né? Mas é o seguinte, a Globo... é uma empresa sob concessão pública, né? Então, eles têm ali a concessão que foi renovada pelo presidente Bolsonaro, inclusive, né? O fascista, aquele que iria censurar todo mundo, calar todo mundo, renovou a concessão da Globo, né? Então, a Globo tem a concessão pública para transmitir ali a sua grade. Pois bem, tendo concessão pública, não pode ter nada, né? Eu vou até usar um pleonasmo, absolutamente nada a ver com o governo. Não pode, quanto mais receber ordem, receber pauta, receber orientação do governo federal. Gente, isso é muito grave. Nós temos o governo federal utilizando uma empresa privada com concessão pública para atacar o seu inimigo político, que é Jair Messias Bolsonaro, e, portanto, para beneficiar o governo federal, não é? É pautando ali a imprensa, acabando com a liberdade de imprensa. O que nós temos é um faz de conta. É a maior mídia do Brasil, que ainda é Globo, lamentavelmente, sendo pautada pelo governo federal, né, e direcionando os ataques ao presidente Bolsonaro e blindando, livrando a cara do governo Lula. Isso tá escancarado. Vocês precisam compartilhar esse vídeo com todo mundo, principalmente com quem ainda assiste a Globo, com quem só se informa pela Globo, com quem acha realmente ainda, né, que a imprensa é livre, que a imprensa é isenta. Isenta, meu amigo? Isso aqui é isenção para você? Tá mais claro do que o dia, meus amigos. Por isso eu peço, compartilhe muito esse vídeo, as pessoas precisam saber dessa informação, tá? E agora, não menos importante, mas essa aqui também é uma notícia que preocupa muito, é o seguinte. Nós sabemos que o objetivo principal deles é prender o presidente Bolsonaro, né? Pois bem, segundo uma matéria que saiu aqui, da Malu Gaspar, né? Ela que expôs essa situação aí, a Polícia Federal está agindo de maneira coordenada, né, e de maneira estratégica para pedir a prisão do presidente Bolsonaro em momento oportuno. E vocês vão entender por quê, né? Olha só,
Antes de pedir a prisão a Moraes, estratégia da PF é deixar Bolsonaro sangrar, diz colunista, né? Então a denúncia e indiciamento do direitista estão no radar, vejam só. A Polícia Federal, segundo informações de Malu Gaspar, do jornal O Globo, né, tem uma estratégia em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em matéria veiculada nesta segunda-feira, é dito que os investigadores da corporação pretendem fazer o direitista sangrar por bastante tempo. O que eles querem dizer com sangrar, né? Eles vão ficar ali fomentando narrativas, decretando diligências, né? Pedindo autorização para diligências ao ministro Alexandre de Moraes, né? Quebra de sigilo telefônico, telemático, bancário, não só dele, mas de toda a sua família. Já pediram da Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama. Daqui a pouco vão pedir para o Eduardo, para o Flávio, para o Carlos, né? Para todo mundo da família dele. É isso que eles querem dizer com sangrar, né? Se isso aqui for verdade, né? Foi até um ato falho, como outro cidadão aí da Rede Globo, né? Ele expôs ali que é o governo Lula que pauta a Globo, né? Isso aqui foi um ato falho, porque ela já está revelando a estratégia, e mais do que isso, está revelando que a Polícia Federal está agindo aí de modo criminoso, né? Porque se tem elementos para prender o presidente Bolsonaro, por que não pediram a prisão ainda? Estão esperando aí, estão fazendo ele sangrar primeiro, estão torturando ele, é isso, né? Essa é a intenção? Estão humilhando ele? Essa é uma atitude criminosa, né? Claro, não sabemos se é verdade ou não, né? Tá vindo de uma fonte não muito confiável, mas é no mínimo preocupante essa notícia aí, vocês não acham? Olha só, segundo Gaspar, fontes da corporação e interlocutores de Moraes no Supremo têm dito, nos bastidores, que não pedirão indiciamento de Bolsonaro e nem denunciá-lo ao STF antes do final do mandato de Augusto Aras, que chega ao fim em setembro deste ano, né? Então, talvez eles estejam aí de acordo com a matéria aqui da Malu Gaspar, né? A fonte da Malu Gaspar, talvez eles estejam com medo que Augusto Aras, indicado ao presidente Bolsonaro para continuar, né, na PGR, Procuradoria-Geral da República, possa atrapalhar os planos do sistema, digamos assim, né? Não vamos citar nomes aqui. Mas será mesmo? Porque alguns membros aí do STF não têm respeitado muito o posicionamento da PGR, de Augusto Aras, né? Então, por que eles estariam esperando? Por que esperar o novo PGR indicado por Lula, sendo que muitos não estão mais respeitando o posicionamento da PGR, do Ministério Público, né? Não faz nenhum sentido isso aqui. Bom, tanto o indiciamento quanto a denúncia estão em preparação, ainda de acordo com a colunista. As medidas estão na espera de um novo procurador-geral, né? E até lá, a expectativa é manter o cerco contra Bolsonaro. A expectativa de quem? A expectativa da Globo, a expectativa da Malu Gaspar, a expectativa da Polícia Federal, né? Agora vejam só, todas essas informações aqui, na minha opinião, acredito que na de vocês também, são elementos mais do que suficientes para comprovar que há uma clara interferência do governo Lula na Polícia Federal. Do senhor Flávio Dino, que está priorizando algumas investigações, que está, ao que parece, até conduzindo operações, né? Ele que nomeou a operação denominada Lucas 12.2. Eu não me recordo de Anderson Torres ou qualquer outro ministro do presidente Bolsonaro nomear uma operação da Polícia Federal. Por muito menos acusaram Bolsonaro de fazer uma interferência na Polícia Federal. E agora que nós temos elementos robustos para comprovar isso aqui, a imprensa se cala. O STF não dá 24 horas, 48 horas para o presidente Bolsonaro se explicar, se posicionar. E aqui, gente, aqui nós estamos vendo a maior mídia do Brasil, né? O canal aí, a emissora com mais audiência no Brasil, que é a Rede Globo, que muitos ainda acreditam que é isenta, né? Que é livre, sendo pautada, eu vou repetir, eu preciso frisar muito essa parte, né? Porque acho que tem gente que ainda não entendeu a dimensão da coisa. Sendo pautada pelo governo federal. É o governo federal utilizando uma empresa privada com concessão pública para atacar o seu inimigo político e para blindar o governo de ocasião. Então, no passado, nós víamos a Globo 24 horas atacando o presidente Bolsonaro, criando narrativas, mentindo, inventando histórias, né? Pegando ali coisas bestas só para desgastar a imagem dele. Claro, a gente sabe que eu acho que nem precisaria aí de uma pauta do governo, né, para a Globo fazer os seus trabalhos ali, porque a gente sabe, a intenção é criminalizar Bolsonaro.
e blindar o governo Lula. Mas o que nós estamos vendo aqui, que a gente viu nesse vídeo, nessa matéria ao vivo, né, o repórter da Globo dizendo, o ministro está pautando, o governo Lula está pautando a Rede Globo, e isso é extremamente grave. E agora nós temos uma informação de uma colunista aí da Malu Gaspar, do jornal O Globo, dizendo que a Polícia Federal está agindo de modo coordenado e com estratégia para sangrar Bolsonaro, né, para manchar ainda mais a sua imagem, para só depois pedir a prisão dele. Quer dizer, se quando o mandato do Aras acabar e ele não for reconduzido, e provavelmente não vai, o presidente Bolsonaro tiver o pedido de prisão feito pela Polícia Federal, a gente vai saber que essa história aqui é verdade. Que isso aqui que a Malu Gaspar deixou escapar é verdade. E a partir daí, meus amigos, eu não sei o que vai acontecer, porque tá mais claro do que o sol, né? O sol tá brilhando assim, ó, na cara de todo mundo, né? Mas ainda tem gente aí que não é cego, mas não tá enxergando, né? Esfrega essas informações na cara do petista, esfrega essas informações na cara das pessoas que acham que o Brasil ainda é uma democracia, que nós temos uma mídia isenta e livre, e que a direita não é perseguida, e que isso aqui não é perseguição ao presidente Bolsonaro. Se mesmo assim, com tudo isso, o cidadão não acordar, desiste, porque esse aí não tem mais salvação. Curta, comente, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e siga a nossa página se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.